Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle e depois de conhecermos as principais cidades do Equador, nós chegamos na metade do mundo. Aqui estamos nós em cima da linha do Equador, eu no norte, a Rô no sul, para compartilhar com vocês um pouquinho desse que é um dos principais pontos turísticos do Equador e do planeta Terra que você precisa conhecer. São dois lugares, né, famosos metade do mundo, que você tem que saber a diferença entre cada um deles. Um é uma homenagem e o outro é o ponto real, que é esse aqui que a gente tá. Então vem com a gente a decorrer desse vídeo, que a gente vai compartilhar tudo com vocês. Bora começar a explorar a capital do Equador. Vamos de chegar direto ao terminal terrestre Quitumbe. Fica bem ao sul assim da capital, afastado da região central. Vai agora vir para pegar um metrô e aí sim chegar onde a gente vai ficar hospedado nos próximos dias. O metrô fica bem ao lado aqui. Vamos procurar agora para comprar o cartão e a passagem. Nem sabia que tinha metrô aqui em Quito. Aparentemente bem organizadinho. A gente tá na estação Mourão Valverde e a gente vai até Carolina. É só uma linha que tem aqui, várias paradas, mas corta toda a cidade, até porque a cidade é bem comprida. Acabamos de chegar na nossa estação, foi mais ou menos uns 23 minutos até aqui. Rochelinha fazendo sucesso aqui, ó. Tirando uma foto. E chegamos na metade do mundo, mais especificamente num complexo que fica a 30 quilômetros da cidade de Quito. E quem está nos acompanhando nessa jornada é a Mundo Aventura, a empresa Mundo Aventura. Hoje estamos com o Diego, que é o dono da empresa, e está super empenhado em nos mostrar o melhor do Equador. Ele já está lá comprando os ingressos, o valor é $5 por pessoa. É um complexo bem grande, tem várias atividades e a gente já vai entrar para conhecer. Então, bora lá! Está quase finalizando a subida aqui do monumento, que é o atrativo turístico mais visitado do Equador. São cerca de 120 degraus, são 9 pisos, mais a terraça, que a gente vai conhecendo muito da história do Equador. Então a gente vai conhecendo desde a costa, desde a serra, desde a Amazônia, são as áreas principais. Galápagos também, que fica um pouco afastado, né? Mostra um pouquinho da cultura de cada lugar, as produções que tem, a questão dos indígenas, quais tem em cada região, a fisionomia de cada um deles, então tem ali a foto de cada um. E aqui nesse último degrau, antes de chegar na terraça, para ver a vista e a vista de todo o complexo, tem acho que a parte mais importante, que é o porquê que aqui a gente está na linha do Equador, quem indicou que era a linha do Equador e por que tem esse complexo. Porque na verdade ele é uma homenagem a uma missão que foi feita para comprovar uma teoria que foi iniciada por Isaac Newton, de que a Terra era um geoide. Ou seja, não era redonda e sim achatada nos polos. Para comprovar isso, que a Terra tinha uma união e não uma divisão, como a nossa guia falou, entre Polo Norte e Polo Sul, eles vieram fazer essa missão. Missão geodésica que foi feita por franceses. Então a gente vai caminhando no decorrer do parque, tem várias homenagens a esses franceses, tem várias citações. Homenagem a quem veio fazer essa missão, uma missão que durou 10 anos, uma missão bem longa, mas que comprovou que aqui cruzava a linha, que foi chamada depois de linha do Equador, justamente porque foi aqui essa missão, e aqui é a latitude zero. Então estamos entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, justamente por isso, por essa missão. E por que essa missão foi tão importante para o Equador? Primeiro que foi importante para todos nós, né? A gente vê uma lacuna entre duas datas. Na época de 1730, meados, foi quando iniciou essa missão geodésica. A gente pula para 1902, mas em 1830 o Equador passou a se chamar em Equador. Antes era Gran Colômbia e se tornou o Reino de Quito. E aí, por conta da linha do Equador, traz o nome do país atualmente, que a gente conhece
e às vezes nem sabe o porquê de toda essa história e a importância da linha para todos nós. Às vezes a gente acha que a linha do Equador se chama porque ela passa no Equador, mas não, o Equador se chama porque a linha do Equador passa aqui. Assim como Guiné Equatorial, que é um país lá da África, tem o nome Guiné Equatorial, justamente porque lá também passa a linha do Equador. Aqui o registro de quando foi construído esse monumento que nós estamos em cima agora é 1979. Depois ele seguiu sendo construído, aqui tem um registro de 1981, para ficar pronto somente em 1992. Foi construído primeiro esse pilar que a gente está, depois foi feito todo ao redor dele, e em 2014 foi quando ele realmente se tornou turístico e teve todo esse complexo que a gente visita hoje finalizado, sendo o ponto mais visitado aqui do Equador no sentido de turismo. E aqui em cima tem uma vista maravilhosa que a gente está chegando. Ele é basicamente uma réplica de uma cidade, ele é bem divididinho, aqui é como se fosse uma avenida central, aqui também a linha da metade do mundo, que cruza a praça principal, tem uma réplica de uma capela, ali era a Praça de Touros, mas aí eles desativaram ela por uma pesquisa popular que fizeram e aí tiraram. Aqui imitam casas, mas são restaurantes, lojinhas de artesanato, pra cá estão os museus, e aí do outro lado tem mais lojinha de artesanato. Então é uma réplica de uma cidade e o meio aqui esse monumento à metade do mundo. E ao descer do monumento aqui, a gente já faz essa ressalva, né? Venham com um guia, é extremamente importante. Diego super atencioso, explicando tudo pra gente. E não venha só no monumento, sobe, tira foto e desce. Vá conhecendo a história, porque aqui é riquíssimo, conta tudo do país. Cada andar é uma história, uma região, uma das áreas do país, então faz total diferença estar com um guia e faz total diferença você estar interessado em conhecer justamente a história desse país incrível. Finalizando a descida, tem uma lojinha, para caso vocês queiram comprar algum presentinho, alguma coisa. Claro que em todo o complexo tem, mas essa é meio que a loja oficial, já que é o primeiro piso do monumento em si. Tem desde artesanatos, chocolates, vestimentas, todas as lembrancinhas aqui do monumento e do Equador. Para quem gosta de fazer o seu carimbo no passaporte, esse é o lugar. A gente não carimba o nosso passaporte, a gente nem indica carimbar, porque existem alguns países que não aceitam o passaporte com carimbos não oficiais. Principalmente na Ásia. Aí a gente costuma levar uma cédula do país carimbada. No caso aqui é o dólar. No caso aqui, como é o dólar americano, então o carimbo é mais do que necessário. Para diferenciar, então tá aqui, ó. Então, metade do mundo, símbolozinho. A gente até tá com o nosso passaporte aqui, mas é que realmente a gente prefere não correr esse risco. Muita gente faz o carimbo. No Ushuaia a gente fez isso, só que com da nota argentina. Outros lugares, Machu Picchu, a gente carimbou uma nota peruana, do sol. E agora aqui, tá do meio do mundo. Secar bem pra não manchar. E esse é o ponto mais desafiador, equilibrar o ovo em meio à linha do Equador. É um desafio que o pessoal vem aqui para fazer. Ovinho, aqui tem um prego. E tem a graminha, claro, para não quebrar. E aí vamos tentar equilibrar. Não? Uau! Já tenho experiência de ter passado em Macapá, no Amapá. Então tá aí, ó. Agora Quito. Caraca! Equilibradinho. Ah. Outra coisa que a gente vai testar é que falam que se fechar o olho e caminhar pela linha, vai andar em linha reta. Vamos ver se a rochelinha tá... Fecha bem o olho, olha pra cima, pra galera não achar que tá roubando. Cuidado com a moça do lado. Vai. Ó, tá reta. Mas tava reto, tava reto. É um pé na frente do outro, malandro. Tá certo? Tá? Eu jurava que tava certinho. Dá pra sentir também. Dá pra sentir. Não vou mentir, dá pra sentir a linha. Só que ainda assim eu achava que eu tava indo reto. Não tava.
roteiro de vocês, deixem pra vir aqui num sábado ou domingo, porque tem esse espetáculo. Sempre ao meio-dia, então venham pra almoçar, vejam esse espetáculo que aí tem danças folclóricas típicas. Muito legal, muito fofinhas as crianças dançando. E agora estão entrando os adultos. Agora a parada ficou séria. Agora é um negócio mais profissional. E legal que cada uma das danças representa uma etnia, uma cultura diferente. Então vai mostrando de várias regiões, várias roupas diferentes. Sensacional, muito bom, muito lindo, energia, cor. Agora a gente tá indo em direção ao nosso turismo favorito. Vamos comer uma comidinha típica. A gente já fez o nosso pedido, a gente optou por pegar algo que a gente não tinha comido aqui ainda no Equador, porque lá em Riobamba o pai do Matheus fez muitas comidas típicas maravilhosas, então para não repetir, né, a gente tá tentando sempre provar coisas diferentes. A gente vai provar o locro liminho, que é uma sopa de batata, vem com queijo e aí vem junto abacate. Sim, abacate pra pôr na sopa, mas a gente vai provar. E aí vem com tostado, que é esse mesmo milhozinho que tinha ali na entrada. Na verdade essa aqui é uma entrada também, mas a gente vai dividir pra provar os dois. E ela tá bem cremosa, tá? Não pensei que era tão cremosa assim. Pedimos também um borrego, que é o cordeiro. Ele vem fritinho na chapa, vem com o mote também, um bolinho de batata. Gapigacho. Gapigacho é o nome? Aí veio com molhinho, mais salsa crioula, abacate. E aí o Diego pediu o ceviche de camarão. Um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a ver, que é o peruano. Ele vem com um caldinho a mais. Eu acho que ele é um caldinho mais quente também. E aí, uma curiosidade, eles comem com pipoca. Eles costumam comer a comida aqui com pipoca. Diferente. Agora a gente vai provar o sorvete deles. A gente pegou aqui o de naranjilha. Vamos ver se é bom. Muito bom. Esse segundo é taxo. O taxo tem um gosto bem diferente. Nossa. Não sei explicar. Eu não sei qual que é melhor. O taxo é essa fruta aqui, ó. Olhando ela por fora, parece uma banana pequenininha. Mas por dentro parece um maracujá. Como é naranjilha, tem de figo também, tem de graviola, que aqui é chamado de Guanabara. coco e maracujá. O mostruário de como era feito da forma mais artesanal esse sorvete. Ele é muito típico daqui, mas ele é muito artesanal também. Ele é feito nesse tacho que é de bronze, tem que ser de bronze, justamente porque ele é um bom condutor térmico. Bacia de madeira, aí é uma camada de palha, vem essa camada de gelo, eles colocam sal grosso, tem aqui, e aí coloca aqui dentro o suco de fruta. E aí, é claro, às vezes adiciona açúcar e vai mexendo, 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 até transferir o frio e ele congelar de forma cremosa esse sorvete. E aqui está o sorvete do campeão. Tá até escrito campeão aqui. Não é a marca. É Helados de Paila Rosalia Soares, acho que é a dona, a fundadora. Peguei de amora e de naranjilha. E o da Rô? Gracias. Graças. O meu é de Muitas graças. Guanabara. Guanabara, graviola e amora. E eu acho que esse é o sorvete mais natural, com gosto de fruta que eu já comi na minha vida. É muito, parece que tô mastigando a fruta bem geladinha. Esse de graviola é a polpa pura de graviola gelada. Mas muito cremosa, muito gostoso. Nossa, a textura parece a mesma da graviola. E a de amora, parece que eu peguei a amora do pé num dia muito frio que tô comendo. Muito bom. Desse lado tem alguns museus, que é um museu, planetário, Museu de França, Equador lá. A gente veio conhecer o Museu do Cacau, que também está dentro aqui do complexo da Metade do Mundo e fala muito sobre o cacau, obviamente, que é uma das principais potências do Equador. A gente vê muito sobre o cacau, o chocolate equatoriano, o café também tem sua fama, mas o cacau em si, o cacau
Arriba, ou cacau nacional, é o mais famoso e inclusive tem alguns estudos que até apontam aqui que é da onde veio o cacau. Há 5.500, 5.300 anos atrás encontraram indícios, vestígios de que o cacau era aqui. Eu, Vitor, em 2016 fiz um intercâmbio pro México e fiquei numa cidade que chamava Comalcalco, que significa a cidade de onde veio o cacau. Então lá eles defendem que o cacau é de lá, mas os estudos de lá apontam que é de 3.000 anos atrás que descobriram, encontraram vestígios do cacau, e aqui é de 5.000 anos. Então já tem vários estudos que sim comprovam que o cacau é equatoriano, veio aqui do Equador, e tanto é que eles são os que mais exportam para muitos lugares. Não o país que mais exporta, mas para os chocolates suíços, que são os melhores, é o país que mais exporta para eles esse cacau fino, que a gente fala que é o cacau Arriba. Mas se o cacau é daqui, por que o chocolate daqui não é tão famoso como é o da Suíça, por exemplo? Acontece que, como a maioria das coisas aqui na América do Sul, a produção é muito mais cara. Então a gente acaba sendo melhor exportar matéria-prima do que produzir aqui, senão o custo seria muito mais alto. Então o chocolate lá na Suíça vai custar $1,50, que vai custar $3, $2,50. Então o custo acaba ficando mais alto para o consumidor final se produzido aqui. E é por isso que vai para fora a matéria-prima e em outros lugares é produzido. No passado o cacau era utilizado como moeda de troca, né? Para eles era ouro, era legitimamente ouro. Então, por exemplo, ali tem um exemplo de os astecas, eles trocavam 10 sementes de cacau por um coelho para eles se alimentarem. Então servia como moeda de troca, como realmente uma moedinha de ouro. Não tinha dinheiro e sim as trocas funcionavam. Estamos entrando ainda aqui no parque, nessas vivendas, nas casas ancestrais, como viviam os antepassados, e ainda hoje a gente viu, chegando aqui em Quito, muitas famílias na estrada que ainda moram nesse tipo de residência. A imersão cultural aqui é muito grande, tem uma área que é só com as casas típicas das 3 regiões que eles delimitam, que é a costa, que seria essa casa aqui, que ela é elevada para ventilar por baixo e para não inundar, é todo feito com esse bambu aberto para poder ventilar e entrar vento, já que é uma região muito quente. 2 casas da serra, que essa aqui eles fizeram, demonstraram em 2 formas, a circular e aquela lá que divide os 2 cômodos. A gente vai deixar passando aqui alguns takes de como é por dentro, mas tem certinho a forma que é feita, com a cobertura em palha, usando o adobe e a pedra e as estruturas em madeira. E aí dentro, como eram as camas, que aí no caso eles não usavam colchão na época, é claro, eles usavam uma estrutura em madeira, uma camada, uma esteira de palha, e por cima usavam a pele da lhama e se cobriam com a pele da lhama também, que era a forma que eles tinham para se aquecer. E também a casa da região amazônica, que é muito semelhante à dos índios que a gente vê no Brasil. Eles usavam também o bambu, madeira, a cobertura em palha, dessa vez tramada, e uma trama muito bem feita, que não entrava água, já que lá existe mais umidade, né? Então precisava ter essa proteção, e uma casa bem ventilada, enquanto a da serra precisa ser mais fechadinha para não entrar o vento, para manter o calor, eram mais baixas também. Já a da Amazônia precisava ter uma boa ventilação, e da costa também. Então são casas muito típicas, com artefatos típicos dentro, para a gente poder entender como essas pessoas viviam, como era o dia a dia delas e a cultura delas. É realmente uma imersão cultural muito, muito legal. E uma curiosidade, isso aqui não é pedra. É tipo uma casquinha, ele diz que é de uma árvore que chama palma africana. Aqui é o cascalho, eles reaproveitam e colocam aqui. Mais macio que a brita e bem mais fininho. Legal, né? E tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer antes de ir embora, que é... Estou no hemisfério sul, estou no hemisfério norte. Estou no hemisfério sul, estou nos 2 ao mesmo tempo. O famoso clichêzão, né? Que lugar único. O centro do planeta Terra, a linha do Equador. Se você pesquisar sobre esse complexo, metade do mundo, você vai ver que, na verdade, não é aqui o ponto exato do meio do planeta Terra. Fica a 200 metros, tem um semáforo ali que a gente passou que deu 000, vou colocar até um print aqui para vocês verem, a gente gravou também, mas não deixa de ser o meio do planeta Terra. Isso não é para enganar turista, para mentir de forma alguma. Foi feito nesse lugar como uma homenagem à missão geodésica que foi realizada, não foi feito para enganar alguém, é que esse foi o ponto escolhido para homenagear essa missão. Então não é porque não é exatamente nesse lugar que não é o centro do planeta Terra. Então sim, a linha do Equador passa por aqui, e sim, aqui é um lugar que você tem que colocar no seu roteiro quando vier para o Equador e decidir explorar a América do Sul. Tem um trenzinho gratuito que vai andando por todo o complexo, caso queira pedir, tem alguns pontos que ele vai parando, e aí você vai caminhando, porque cansa, tá? É grande, muito lugar para ir visitando, então o trenzinho pode ser uma boa fazer um tour mais rápido.
Outro ponto bem próximo aqui do complexo da Metade do Mundo, que vale a pena já que você está aqui nessa região, é a reserva de Pululagua. A gente vai escrever aqui o nome exato, tem uma pronúncia um pouco diferente, e o mais interessante é que isso aqui atrás é uma cratera de um vulcão, mais uma cratera de vulcão que a gente está visitando aqui no Equador, só que aqui o pessoal é um pouco mais ousado. Tem cerca de 30 famílias que moram aqui atualmente. E qual o problema dessas 30 famílias morarem aqui? É que é um vulcão ativo, a qualquer momento pode acontecer algo, tá certo que fazem anos que não tem nenhum tipo de erupção, mas é um lugar bem interessante de conhecer, e à noite ainda mais, porque aqui, como é uma cratera perfeita, não entra luz, e aí à noite fica bem iluminado e se vê perfeitamente as estrelas. E aqui também o que não falta são artesanatos. O que chama atenção são os bilhetes equatorianos. Em 2000 mudaram para o dólar, tem as moedas que era o sucre, né? O dinheiro daqui do Equador. Bom dia, estamos nos arrumando para sair para o passeio de hoje. Vitor estava caprichando no protetor solar, que é muito importante aqui. Depois de conhecermos a metade do mundo do complexo, hoje vamos visitar a verdadeira metade do mundo, que tem um outro museu, um outro monumento. Então bora lá, acabando de nos arrumar, partiu! Agora sim, começando o dia 2 em busca da linha do Equador, a gente está aqui novamente com o Diego da Mundo Aventura. Hola, bienvenidos acá a Ecuador, como siempre es un gusto. Ecuador es muy seguro, así que vengan, estamos aqui para servirles. A gente vai deixar o contato do Diego, do Mundo Aventura, para quem vier para o Equador conhecer esse país maravilhoso, entrar em contato com ele, que ele vai ajudar vocês tanto quanto ele tem nos ajudado para fazer toda essa tour nesse país maravilhoso. A gente desde Cuenca, a gente está percorrendo o país junto com o pessoal da Mundo Aventura, super solistas, guias excelentes. Ontem a gente já foi junto com o Diego, acabou que a gente não apresentou ele oficialmente. Agora sim, bora conhecer o Museu Solar. Esse sim, pessoal, passa exatamente no 000 da linha do Equador. Vem com a gente. Aqui no museu, o total são 5 salas. Essa primeira é para a gente entender mais ou menos os estudos que foram feitos da missão geodésica que a gente comentou ontem, para saber onde é que cruza exatamente a linha do Equador. Lá onde a gente estava não era o ponto exato, e sim uma homenagem. Como é mais próximo à cidade, então fica ali mais turístico para poder visitar. Mas aqui é o ponto exato porque aqui fica a fazenda onde os franceses se hospedaram para fazer o estudo da linha do Equador. E por que o Equador é tão importante? Porque aqui a gente passa nos Andes e é a localidade mais alta onde passa a linha do Equador. Então, para os estudos ficava melhor. Aqui a gente vê o mapa bem grandão no meio, com a cartografia que foi feita, que é a partir de triângulos, que era a forma que eles tinham para estudar aonde que passavam as estrelas e tudo mais. A gente se localizar mais ou menos. Aqui é a cidade de Quito, o complexo da Metade do Mundo que a gente visitou é mais ou menos aqui, e aí lá a gente viu aqui Catequilha, que é o topo de uma montanha que tinha um pilar mostrando que lá foi demarcado. Mas hoje a gente veio até aqui, ó, no Museu Solar, e a fazenda que eles se hospedaram para esses estudos ficava bem do ladinho. Então por isso que aqui é o principal ponto da Metade do Mundo. E aqui tá a demonstração da fazenda, que é a fazenda mais antiga aqui do Equador. E agora a gente vai pro ponto seguinte, que é o relógio solar que a gente vê em vários lugares. Aqui é o mais correto de todos, porque a gente está exatamente na linha do Equador. E nessa segunda parte a gente vem nessa maquete para entender mais ou menos o equinócio e os solstícios que tem conforme a localização de cada localidade na Terra. Por exemplo, aqui a gente está na latitude 0, que aí tem a representação desse mesmo tubo, que é aquele que está lá na frente. E aí tem a demonstração de onde passa mais ou menos o Sol no equinócio, que é quando ele está exatamente em cima da linha do Equador, e em junho e novembro, que ele está nos solstícios diferentes. Se a gente vai para uma localidade diferente, vamos por aqui Nova York, que ele citou, que está mais ou menos a 45 graus, é mais ou menos dessa forma. Eles sempre vão ver o Sol numa angulação diferente. O Sol vai estar sul porque eles estarão a norte. E é a mesma coisa, se você está no sul, numa localidade que vai estar, sei lá, por exemplo, 20, você vai ver o sol a norte enquanto você está a sul. Na época do ano vai ter
uma localidade que você vai ver o sol, ou mais abaixo, ou mais acima. E aí, aqui a gente vai vendo os horários dele. É uma representação dos horários, essa representação mais ou menos. É meio confuso, difícil de muito entender. confuso de explicar, porque, enfim, cada localidade existe variedades de horário. Isso que dita quanto... Por exemplo, no verão, quando a gente tem mais horas no dia, é por isso, porque o sol está numa angulação diferente. Mais ou menos isso. Comentem aí se a Rochelle é uma boa professora ou Pior se é que eu precisa... estudei isso na faculdade, gente, por favor, arquitetos não me matem, mas é muito difícil de explicar. Assim, eu entendi na faculdade, mas é difícil de explicar. A gente consegue justamente ter referência, claro, se o sol aparecer. Se não aparecer, aí lascou tudo. E é por isso que nos 15 países que passam a linha do Equador, apenas nele, em março e setembro, em algum horário específico, que vai ser 100% o sol batendo no topo e 0 sombra. Às vezes a gente tem a impressão que nos outros lugares, nesses relógios de sol, o sol bate sempre no meio, mas não é. O local exato que vai realmente conseguir ver isso é onde passa a linha do Equador. Oficialmente estamos na linha do Equador, na metade do planeta Terra, no Museu de Quetzalto, que na língua quechua significa metade do mundo. Então por isso que aqui é um museu pouco conhecido, porque não tem toda aquela fama do complexo lá, que é uma homenagem à missão geodésica que a gente foi ontem. Vale vir nos dois. É parada obrigatória. Se você vir para o Equador, tem que vir nesse lugar, porque é o lugar mais importante do país, é onde começou a história do Equador. Ao fundo a gente tem a montanha Cayambe, que é justamente o ponto mais alto, onde infelizmente hoje a gente não consegue ver porque está com nuvens na frente, mas para quem vem para o Equador precisa vir para esse lugar, porque é um dos pontos, se não o ponto mais importante do país. Esse é o museu principal na metade do mundo. Via lá na maquete, que tá ali no canto, a gente tá vendo agora no chão, desenhado através dessas pedras, exatamente a linha do Equador, que passa bem aqui, eu tô bem em cima dela, comprovada. E aí, aonde passam os dois equinócios. Então, aqui vai passar em março e em setembro, aqui vai passar em junho. Então, quando a gente tá nessa localidade, a gente vai ver o sol passando por aqui. E aí, em dezembro, a gente vai ver o sol passando por aqui. E aí, nos meios meses, eles vai mudando pra lá e pra cá. Agora vamos ver qual é essa do tubo. Dá um eco muito forte. Conversa aqui. Nossa, e vai girando, vai mudando o eco também. Muito bom, muito bom. E aí, quando tem o equinócio, o sol bate certinho ali no meio e ilumina aqui o chão. Exatamente. Bem em cima da linha, até peguei meu celular para mostrar para vocês o ponto 000. Se a gente for caminhando aqui, tem uma distância de 7 metros para o sul e para o norte, então ela tem 14 metros ao todo a linha do Equador. Então conforme a gente vai caminhando, em determinado ponto que a gente supera esses 7 metros, aqui ele vai mudar. Caminhar nessa direção, olha aqui, ó, mudou, 001. Primeira delas que eu não sabia, que as estrelas do norte só podem ser vistas no norte e as estrelas do sul só podem ser vistas no sul. Quem está no Brasil, por exemplo, não consegue ver as estrelas do norte. E outra questão é que, para se orientar em qualquer lugar do mundo você vai olhar para leste, a sua mão direita vai ser sul, a sua mão esquerda vai ser norte e as suas costas vai ser oeste. Então sempre que você quiser se orientar, olha para o sol, para o nascente do sol, ali é leste, e aí você consegue entender as outras direções. O lugar do planeta, quando ele está em cima da linha do Equador, consegue ver todas as estrelas, né? Faltou essa observação. Essa observação, exatamente. É o único lugar do mundo que você consegue ver todinhas elas. Antes de ir embora, a gente passou aqui para ir no banheiro e é que mostra alguns truques que na verdade são mentira. Que é esse de equilibrar o ovo, tipo, nada a ver, o que vai depender é como coloca o ovo, não tem isso de que vai ter mais equilíbrio na linha do Equador. E que fazem muito, quer dizer que a privada, ela vira para um lado no hemisfério norte e para outro lado no hemisfério sul, que aí eles fazem esses truques com a bacia de água e tal. Tudo mentira, tá? Tudo vai depender de como é feito o banheiro, enfim, o vaso, ele tem um sentido mesmo para girar. Enfeitaram o banheiro com todas essas voltinhas para representar isso. Aí aqui tem algumas explicações que, na verdade, são mentiras que eu particularmente acreditei a vida inteira.
Saímos do museu, viemos um pouquinho mais ao norte, cerca de 1 hora de carro, para aproveitar e conhecer a região também. Então saímos da província de Pichincha, que é onde fica a cidade de Quito, e estamos na província de Imbaúra para ver o lago Cuicocha. A gente vai para alguns lugares ainda, mas por que Cuicocha? Cocha significa rio, lago, e Cui é o Cui, o porquinho da Índia, porque tem uma montanha ali ao fundo que tem o formato de cuia. Aqui dá para fazer todo o trajeto ao redor da lagoa, mas leva umas 6 horas. Então a gente vai somente vir aqui na mirante, tirar umas fotos, admirar a paisagem e retornar, porque tem mais lugares pra gente conhecer ainda hoje. Mas tem uma informação tão interessante quanto essa vista maravilhosa. Aqui, assim como na Laguna Quilotoa, também é um vulcão ativo, e aqui a cratera dele que tem uma lagoa em cima. Então mais um lugar único aqui pra gente visitar. Chegando agora no Rincón Tabalito. Meu tour favorito vai chegar, que é comer. Acho que todos os vídeos vai ter a Rochelle falando, meu tour favorito, meu tour favorito. A parte favorita dos tours. Diego trouxe a gente em um lugar aqui que ele disse que é bem tradicional. Vamos comer comidas típicas. Novamente. Novamente, esperamos que seja bom porque a fome tá grande. Exacto, ahí. Y ahí sí. Vamos provar a chicha. Exactamente. Chicha de maíz, chicha de cora se Chicha llama. de maíz. Exactamente, se llama chicha de cora. Chicha de cora, que é de milho. Não tem cheiro de milho. Eu tô sentindo cheiro de abacaxi, tá? Pero es muy rica. Papinha, Muito em bom. nesta? Sí, también va piña. Ah, vai abacaxi também. Lo que le decía es para fermentarla. Nossa, muito bom. Hoje vamos comer coisas diferentes, começando por esse pedaço de carne que eu não sei se todo mundo já comeu, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu amo, que é língua de boi. Ela vem com batatinha, arroz, legumes, abacate e um tomate. Tuvi. E a pingacha com fritada. E a pingacho é esse bolinho que a gente já comeu, dá pra ver nos outros vídeos, que é um bolinho de batata feito com queijo, e aí eles tostam ele. O mote, que é esse milho soltinho, abacate, salada de tomate e cebola, a banana frita, que eles chamam de maduro, e a fritada, que é um porco frito na banha do porco mesmo, bem torradinho, bem saboroso. Diego pediu um Locro de queso. que é a sopa que eu comia no outro dia. É uma sopa de batata, a de feita ontem. com cebola, enfim. É uma sopa bem saborosa, eles colocam pedaços de queijo ou queijo despedaçadinho assim no meio. E aí se come junto com abacate e com o milho tostado. Que eles chamam de tostado aqui. Na verdade, a gente vai dividir todo mundo aqui um pouco junto. Os preços aqui para vocês verem, as entradas, sopas, pratos fortes. Lá ao fundo tem as bebidas. A gente pegou essa jarra de chicha que custou $5. E agora, bom proveito para todos. Depois daquele almoção, agora a gente veio conhecer a Cascata de Peguche. Aqui em cima tem a placa de bem-vindos. Inclusive, a lixa musca. A lixa musca. Sejam bem-vindos. Que é bem-vindos em Quechua. É bem legal que aqui a gente está na cidade de Otavalo. Uma curiosidade muito interessante é que os homens, os nativos, os indígenas da região, eles têm o cabelo longo. Desde criança até os adultos, eles têm o cabelo comprido, deixam crescer assim. Ou fazem um rabo bem de legal. cavalo, assim como tá o meu, ou fazem uma trança. E é bem longo, porque no quadril as mulheres deixam até o mais longo que dá. Vamos ver se a gente acha alguém aqui, que como é dia de semana hoje já tá mais vazio. Vamos ver se a gente consegue gravar. Claro, prezar para mostrar a imagem deles, mas pelo menos o cabelo a gente achou bem legal.
estado pós-banho de cachoeira. Olha isso, encharcada. Será que molhou? Mas vale muito a pena. Que isso, Olha o- energiza. Né? Uma energia boa que vem junto com a água. Vou ter que andar sem óculos agora. Aqui tem uma tradição dos indígenas que eles vêm nessa cachoeira e no rio de São Paulo, já dando spoiler, que é o próximo e último ponto aqui do nosso vídeo de hoje, que eles vêm aqui para se limpar. Então, tipo, é meio que a primeira parte do casamento, para se livrar de tudo que tive no passado, das vidas solteiras. E aí eles se limpam, se lavam e depois casam, mas faz parte do matrimônio. Muito legal, que cachoeira linda, hein? Muito bonita, nossa. Aqui na frente a gente tá vendo uma família da região. Aí tem um menino, o pai ali, ambos com cabelo longo. O Diego comentou que quando casa, aliás, antes a mãe faz do filho, sempre. Mas quando as tranças, mas quando casa, o marido faz a esposa faz o marido. As tranças, tá vendo aí? Provavelmente essa daqui seja a mulher daquele que tá na frente, enfim. Mas bem interessante a cultura deles aqui. Cochichando pra eles não ouvirem, né? Nossa última parada do dia, estamos aqui no Lago São Paulo, ou São Pablo, como eles chamam aqui em espanhol. Ao fundo a gente tem o vulcão Imbabura, que é o nome da província. Vocês já viram, já estão craques aqui do Equador, que as províncias, os estados deles, trazem o nome dos principais vulcões. O lago é o maior lago do Equador, tem 3,5 quilômetros nessa direção. Eu não sei a certa largura, enfim. E do outro lado é 2,5, é o maior lago, atrai vários turistas, vem o pessoal aqui, principalmente no final de semana, final de tarde, comer uma banana com queijo, apreciar essa vista, porque é maravilhosa. Agora a gente vai desfrutar um pouquinho desse ambiente antes de nos despedirmos. É o que a gente vê muito aqui na beira do lago, que são as totoras. A gente viu lá no Peru, viu na Bolívia, né, na região do Lago Titicaca, e aqui tem vários artesanatos feitos com o material da totora, que é um material que flutua na água, que dá para fazer instrumentos, que é bem legal conhecer, não somente apreciar a vista, mas conhecer um pouco do que eles fazem aqui para se manter com artesanatos e tudo mais. Olha aqui, tem um banco. Olha que lindo esse aqui, que é tipo o barco deles para navegar. A gente viu desses lá em Puno. Algumas atividades que encontra aqui, tem o balão, tem uma travessia em nado que eles fazem, tem veleiro, os trekkings, as caminhadas, o caiaque e um ciclismo ao redor. Então, além de ser um lugar muito visitado, tem também vários atrativos. Pessoal, essa foi a nossa experiência conhecendo a metade do mundo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês sabiam que principalmente o Equador tem esse nome por causa da linha e não o contrário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente faz tudo com muito carinho. Quer aproveitar estar aqui e registrar para vocês ao mesmo tempo. Então é um grande desafio aproveitar e registrar, então a gente dá o nosso máximo. Se inscrevam no canal, né, para acompanhar os próximos vídeos, porque o próximo é onde? Na capital do Equador, exatamente em Quito. Vamos conhecer o centro histórico e um pouco mais. A gente gosta disso, a gente explora o país todo para depois entregar a capital para vocês, porque o país não se resume somente à sua capital. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.